Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar aqui com vocês dois testemunhos. O testemunho do meu marido, que foi no culto de homens aqui na igreja da Lagoinha San Diego, e o meu testemunho, que também foi no culto de mulheres aqui da Lagoinha San Diego. Aqui a gente conta um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da nossa vida, que nós gostaríamos de compartilhar, e que assim como nós fomos curados, que você, ao assistir esse testemunho, também seja curado no poder do nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. E nessa linha, né, eu queria convidar minhas amigas aqui para compartilhar com a gente um pouquinho de um testemunho, né, que foi talvez gerado aí no secreto com Deus, mas que hoje vai trazer aqui luz para muitas mulheres, para a cura. Amém? Boa noite, meu nome é Gislene e eu tenho uma filha casada com o Ricardo, né? Tenho uma filha biológica e 2 filhos de coração que o nosso Senhor me deu. E em 2021, o meu filho foi diagnosticado com câncer, um câncer muito avassalador, e com 3 meses o Senhor o levou. Ele foi diagnosticado em dezembro e em março, dia 12 de março, meu filho faleceu. Eu fiquei muito ruim, muito doente. Foram 2 anos muito difíceis. Aí foi quando eu e meu marido nos tornamos cristãos. E eu não conseguia ver foto do meu filho, eu não conseguia falar sobre o falecimento dele. Eu não conseguia conversar sobre, e não deixei de lado tudo, foto, tudo, porque aquilo me machucava muito. E nós fomos num congresso em 2023, na igreja onde a gente congregava lá no Brasil. E eu me lembro que eu caí num choro muito profundo, muito profundo. Dentro desse choro, eu lembro do meu marido, que começou a orar por mim, e aí ele não deu conta, ele chamou a pastora Fábio para orar por mim também. Até aí eu lembro. E eu continuei chorando, e aquela dor transbordando. Segundo meu marido, ele falou que tinha muitas pessoas, muitos pastores orando atrás de mim. E em um certo momento assim, o Senhor Jesus me falou assim: mãe, por que você está chorando? E eu falei: pelo meu filho. E aí ele falou assim: mãe, você não precisa chorar. O seu filho está comigo. E ele está bem. Naquele momento, agora é emoção, mas naquele momento o Senhor Jesus curou a ferida. Nada do que de ruim que eu sentia nesses 2 anos, eu sentia mais. Eu só sentia o amor, o carinho que eu doei para ele, o quanto ele foi bem cuidado e amado. E eu fiquei feliz porque quando eu for, eu tenho a certeza que eu vou reencontrá-lo e que ele está bem. E a partir desse momento eu consigo ver foto, eu consigo falar, não deixo de me emocionar, mas isso não dói como doía anteriormente. O Senhor realmente curou a minha ferida naquele momento. Glória a Deus, glória a Deus. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Glória a Deus. É lindo, né, gente, ver que Deus não desperdiça nenhum detalhe da nossa história, né? Sempre que a gente passa por algo, a gente ganha uma autoridade que transborda, né? Muitas mulheres que talvez estejam passando por um luto de um filho, ou até um desafio, quando conversar com você, vai receber essa cura. Amém? Amém. Glória a Deus.
foi impactante o dia que ele me contou. Confesso para todo mundo assim que eu fiquei arrepiado do dedo do pé à cabeça, porque assim, estávamos trabalhando aqui, precisava de ajuda, estava mexendo nas luzes aqui, comuniquei no grupo, sempre tem alguém que responde, e ele respondeu: posso te ajudar? Eu falei: pode. E ele veio, e foi o tempo que Deus usou para a gente estar conversando e se alinhando as coisas. Todo mundo está no grupo presente, ele está sempre compartilhando palavras lá no grupo, trazendo para nós. Vou deixar ele se apresentar. Meu nome é Ricardo, muitos já me conhecem aqui do GC, desde setembro de 2024 aqui. E eu queria primeiro agradecer pelo meu xará, Ricardo, pastor Max aqui, que nós tivemos uma conversa. E aí ele falou assim: você precisa contar o seu testemunho, isso é impactante. E eu queria falar sobre o que Deus, como que eu encontrei o Senhor. Fica à vontade. Queria falar como que eu encontrei o nosso Senhor Jesus Cristo. Uns dizem que se encontram no amor, outros na dor. E Deuteronômio, capítulo 1, ele fala sobre felicidade. No capítulo 6, versículo 1, ele fala sobre felicidade. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 1 e 2. Eu deixei meu celular lá embaixo, então não vou conseguir ler. Mas enfim, ele fala sobre felicidade. E ali, no versículo 6 e 7, ele fala para a gente ensinar aos nossos filhos como andar. O que o nosso Deus nos ensina. E o que o meu pai me ensinou? Eu sou do interior de São Paulo, então o sotaque é meio caipira, Mazarope, Taubaté. Então, às vezes sai gordura umas portas, mas vocês vão entender. E o que aconteceu? Meus pais se separaram, tinham 1 ou 2 anos de idade, e eu fiquei morando com meu pai. Meu pai e minha avó, que me criou, que eu chamo de mãe, faleceu em 2014, e minhas tias. Bom, meu pai depois nunca mais casou, nunca mais teve filha. Minha mãe biológica é viva até hoje, graças a Deus, tenho um contato com ela. Também não teve mais filhos. E aquilo para mim nunca foi problema. Aí já, primeira chave, muita gente fala, né? Não tem meu pai por perto, não tem minha mãe, separaram. E Deus, ele vai nos moldando em todos esses sentidos. Quando foi 2000 e meu pai buscava muito a Cristo, embora meu pai nunca tenha me levado em uma igreja. Nunca meu pai me levou numa igreja católica, numa igreja evangélica, nunca. Mas o meu pai falou uma coisa para mim que ficou marcado, e ele sempre falava: Ricardo, eu nunca menti para você. Eu tenho um orgulho muito grande, eu nunca menti para você. E uma coisa que ficou muito guardada também para mim foi, meu pai sempre falava assim: nunca zombe de Deus, sempre respeite Jesus. Meu pai sempre falava isso. Meu pai usava um exemplo que eu não sei, mas como ele falava, que ele sempre falava a verdade para mim, que os Beatles era aquilo tudo no auge, e os Beatles acabaram depois que John Lennon falou que eles eram mais importantes ou mais conhecidos que Jesus. E aí sempre meu pai falava isso como exemplo, Ricardo. Nunca zombe de Deus. Meu pai sempre respeitou Jesus, muito embora não pareça ele tenha buscado, mas ele buscou. E por que eu falo que ele buscou? Em 2014, a minha avó, mãe, que é a que me criou, mãe do meu pai, teve um câncer e faleceu. Durou 7 meses, e aquela morte foi muito impactante para o meu pai, porque ele não casou mais, ele voltou para a casa da mãe e ele morou até o fim da vida com a mãe, e junto comigo. E ele queria muito saber se a minha mãe, se a mãe dele também estava bem. Ele queria muito saber. E aí ele foi buscar no espiritismo.
Ele foi buscar no espiritismo saber se a mãe dele estava bem. E respeito a todos. Eu nunca gostei. Eu nunca fui. E meu pai nunca me obrigou, mas meu pai sempre falava: vamos comigo, vamos comigo. Lá não tem nada de mal, lá é mesa branca, não tem nada de mal. Vamos lá, você vai conhecer Deus, Jesus, não sei o quê. E eu nunca gostei e nunca fui. Um belo dia ele falou para mim assim: você não vai porque você tem medo. Eu falei: pai, não tenho medo. Já que o senhor me confrontou, ele ficou bravo. Eu falei: pai, não tenho medo. É que assim, eu tenho a minha filha, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família. Por que eu vou lá querer falar com quem já partiu e deixar minha esposa, minha família em casa? Eu te convido para ir assistir um jogo de futebol no campo, em algum lugar, o senhor não quer ir porque o senhor tem que ir no centro espírita. Para mim não faz sentido. Mas o mais bonito de tudo, que meu pai buscava Jesus. Ele sabe, Deus sabe que meu pai estava buscando ele de verdade. Meu pai poderia estar um pouco enganado, alguma coisa ali, mas Deus sabe, Jesus sabe quando você o busca de verdade. Jesus sabe. Ele sabe, ele conhece. O pastor vive falando aqui: Jesus conhece o coração dos homens. Ele sabe quando é verdade, meu irmão. E aí, 2019, meu pai tem um câncer de garganta. Passou um ano, passou alguns meses tratando, eu lá com ele, fazendo todas as sessões de químio, todas as sessões de radioterapia. E praticamente 6 meses depois estava curado. Não tinha mais nada. Fez todos os exames. Passado um ano certinho, voltou novamente o câncer. Ele abaixou para arrumar o cadarço do tênis, sentiu uma dor muito forte na coluna, aquela dor não passava. A minha esposa, a minha bênção na minha vida, Gislene, falou para mim: ó, Ricardo, estou preocupado com essa dor do seu pai. Enfim, o câncer tinha voltado. E eu vi o que era sofrer. O sofrimento, eu tinha visto da minha mãe, porque foi eu que cuidei dela com 7 meses, durante 7 meses, câncer de pulmão. Depois eu vi o do meu pai. Cara, que sofrimento. Mas Deus estava comigo o tempo todo. E eu quero falar para vocês que Ele está com vocês o tempo todo. O tempo todo. Eu não sei como eu passei por aquilo lá, mas Ele sabe a força que Ele me deu. E aí ele teve o câncer. E a gente morava no condomínio lá em Joinville, Santa Catarina, a última casa. E na primeira casa do condomínio moravam um casal de pastores. O Dair e Fabiana Machado. Bênçãos na nossa vida. 2 pastores que... Meu Deus. E aí meu pai pegou, como meu pai morava comigo na minha casa, meu pai falou assim para mim: Ricardo, lá na primeira casa moram 2 pastores. Eles são evangélicos. Eles podem vir aqui orar por mim? Eu falei: claro, pai. Pô, que isso? Aí começou. O pastor Daí chegou lá, mineiro. Vocês sabem como mineiro chega, né? O pastor chegou ali, mineirinho e tal. Todo dia, orando, em casa. Chegava do serviço, ele ia lá para minha casa orando. Todo dia, orando. E eu sou observador, eu sou aquele tipo que tem que ver para crer. Deus falou para mim: então você vai ver. Quando você tem que ver para crer, você vai ver, então. Aí eu, cara, todo dia lá, eu falei: o que é esse cara todo dia em casa, orando? Não quero fazer julgamento nenhum, deixo para vocês. Em todo o tempo, meu pai tinha a porta, a chave lá do centro espírita. Durante 5, 6, 7 anos, ele ia lá, limpava, varria. Não foi uma pessoa do centro espírita na minha casa a orar. Uma. E o pastor lá, que acabaram de conhecer, todo dia. Mas o cara orando, beleza. Vamos orar, tal. Foi julho, mais ou menos, aí que ele começou. Quando foi agosto de 2020,
o meu pai faleceu. Em agosto de 2020, meu pai falece. No dia do falecimento do meu pai, o meu filho, acabei de esquecer, eu sou casado com a Gislene, três filhos, Carol, Bárbara, que aceitou Jesus e testemunhou e se batizou aqui semana passada. Me tiraram do jogo, mas eu sei porque Deus é forte demais, Ele sabe de todas as coisas. E o Vitor. E o Vitor Hugo tinha 21 anos. No dia do enterro do meu pai, era a época da Covid, ainda estava antes da vacina ali, foi em agosto de 2020. O meu filho estava com Covid e ele não foi no enterro. Ele até foi, mas ele ficou muito longe, porque não podia chegar perto das pessoas, tem que usar máscara e tal. Bom, em agosto aconteceu aquilo, meu pai falece e tal, pastores ali orando. Passou um mês mais ou menos, meu filho com muita dor aqui nas costas. Meu filho tinha saído de casa para morar com uma menina, a Letícia, e estava trabalhando de Uber, ralando. Falei, filho, é dor nas costas. O dia inteiro trabalhando de Uber, o dia inteiro, dor nas costas. Dor nas costas. Vai no pronto-socorro, chega lá, cara, você está com pedra no rim. Vamos fazer exame, parar, não passa dor, desmaiando de dor, vamos fazer, fez exame, câncer no rim. Era surfista, andava de moto velocidade, nunca tinha nem resfriado, 21 anos. Eu olhei aquilo, câncer no rim. Fomos no médico, o médico falou, olha, ele vai ter que tirar o rim. Só que é o seguinte, pai, a chance dele sobreviver é 50%, 50-50, porque estava perto da veia aorta aqui. Aí ele virou para mim e falou, não, vamos tirar esse negócio aí. Vamos tirar. Não dá nada, não. Aí no dia, ele falou para mim assim, pai, se eu morrer, estou feliz. Aí tá bom. Uma semana certinha antes do Natal. Natal, se não me engano, era sábado ou domingo, dia 25, isso foi na segunda. Tirou o rim e sobreviveu a cirurgia. Lembra aí do pastor Odair e da pastora Fabiana, todo dia, orando, indo em casa. Nesse meio tempo, até eu falei para o pastor Marcos, pastor Marcos, quando eu vim aqui para San Diego, queria congregar, não conhecia, eu fui na igreja, na Lagoinha lá, na outra, né, onde começou como GC, mas depois, vocês sabem ali, eu fui na igreja, falei, vou observar esse pastor aí, porque o pastor tem que ser bom. E assim, eu tenho que ver para crer. Então, quando o pastor está fazendo, está correndo, eu falei, cara, a Gislene ficou maravilhada com a igreja. E até hoje, vocês veem que ela, se eu deixar, ela vem todo dia, pastor. Todo dia ela vem. E aí, eu olhei e falei, cara, esse pastor, eu vou convidar o pastor para comer uma pizza, o pastor tem que ir. Não, eu tenho que ir na casa do irmão lá, o cara caiu de bicicleta. Pastor, vamos no cinema lá, assistir o não sei o quê. Pastor, vamos em casa, porque eu queria começar a agradecer o pastor por alguma coisa, o cara está sempre orando. Mas não, o cara tinha que ir no hospital orar por não sei quem. O cara tinha que ir na casa de não sei quem porque caiu de bicicleta. O cara só ora, pô. Aí eu peguei e falei, cara, começamos a orar. Então, beleza, o Vitor Hugo tirou o rim, uma semana antes do Natal. Quando foi em janeiro, começou a ficar ruim. E aí foi para o hospital. Dia 2 ou 3 de janeiro foi para o hospital. E aí começou a sofrer quando é com você, imagina com os filhos. Mas assim, é verdade. Parece clichê que todo mundo fala, né? Tem que passar para ver. Mas eu pedia para Deus, né? Quero crer, para ver, para crer tem que ver, então Deus vai fazer, até você enxergar. Então não fica duvidando de Deus não, meu irmão. Não fica não. Não faz isso. Não brinca. Ele é real. E tudo que você pede de coração, Ele vai te dar. Até para você ver, para crer, se você não crê. Então, dia 2, dia 3, Vitor Hugo começou, foi para o hospital. Foi no hospital,
chegava lá, todo dia eu ia ver ele. O pessoal já da família já não aguentava ir ver. E eu ia todo dia. Quem que ia? Pastor Odair. Todo dia. Chegava do serviço e ia lá orar. E aquela dor, tirando o líquido da espinha, do pulmão e não sei o que, tal. E o médico fala, olha, ele tem no máximo mais 2, o máximo 3 meses de vida. E um pouquinho antes dele tirar o rim, ele tinha comprado um apartamento para ele morar com a menina. Um apartamento, ele tinha um dinheiro de uma herança, e ele pegou esse dinheiro, comprou um apartamento para morar com a menina. O apartamento ia ser entregue no dia 1º de fevereiro. E ele, lá, tadinho e tal, eu vou calhar para o apartamento, que não sei o que, e os médicos falando, ó, é 3 meses, o câncer dele é avassalador. Como que foi, assim, uma pergunta assim, você já tinha um histórico O câncer? na sua família de câncer? Não, nunca, que eu saiba, nunca ninguém tinha morrido de câncer na minha família. Por parte de mãe biológica, minha bisavô, tudo com 100 anos, 90, morreram. A irmã da minha avó, que é minha mãe, está viva até hoje, tem 90 anos, mexe no WhatsApp. A outra irmã tem 80 e pouco, está viva também. Então, E assim, quando você recebeu a notícia, principalmente dos médicos, falando que seu filho não ia sobreviver, como que foi o seu tratar com Deus? Porque aí você foi... queria ver, né? Aí foi a hora que eu comecei, era a hora que eu ia chegar agora, ainda bem, a pergunta veio num momento ali, quando os médicos chegaram, o que eu falava, o que eu pensava? Porque o pastor falava, não, os médicos têm uma palavra, mas tem o médico dos médicos, né? O nosso pai é o médico dos médicos. Eu falei assim, então, se o médico falou que meu filho não tem chance nenhuma e vai embora, como que eu vou fazer? Vou pedir para o Papai do Céu me mostrar. E aí eu chegava todo dia, para eu aguentar ver o meu filho naquele estado, todo dia eu chegava no hospital, na ala do câncer ali, e antes da ala do câncer tem uma capela. Eu entrava na capela, tanto que o pastor daí entrava comigo, às vezes, e com o Vitor, enquanto o Vitor estava aguentando andar, a gente orava ali, pedia a Deus, e aí todo dia eu entrava na capela. Quando o médico falou isso, a Gislene já tinha me falado, que o médico tinha falado isso para ela, eu entrava e pedia, Deus, me conta, me mostra, o senhor vai salvar o Vitor? Porque eu confio no que o senhor vai falar. O médico está falando que não, o outro médico também está falando que não. Eu era conhecido dos médicos porque minha mãe tinha passado por ali, faleceu ali, meu pai passado por ali. E assim, o meu pai foi 3 meses antes. Tanto é que o médico, quando me viu lá, falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, meu filho está aqui. O cara baixou a cabeça, tipo assim, que isso? O médico conhecia muito, né, eu assim. E aí eu ia e orava, Ricardo, todo dia. Um dia, eu estou orando, todo dia eu fechava o olho, orava, vinha como se fosse uma cortina vermelha, mas parecia ser sangue. Eu fechava o olho para Deus, me conta, por favor, Pai, o Vitor vai sair dessa, não aguento mais. E vinha aí a cortina vermelha. Eu vou acelerar um pouco por causa do tempo. Me avisa. E depois, outro dia, foi 3, 4 dias, eu fechei o olho e comecei a orar. Pai, todo dia a mesma pergunta, Deus, o senhor vai curar o Vitor? O senhor vai curar o Vitor? Me responde. E aquela cortina, ela foi transformando. De vermelho, ela foi ficando branca. E eu falei, o que é branco? Branco é paz. Você vai curar o Vitor. E eu estou virado para frente da igreja ali. E eu vou sair da igreja. Então, um corredor aqui, eu viro para sair para ir. Eu falei para vocês, eu chegava na igreja, orava,
para aguentar ver meu filho. Eu não dava mais. 2 anos de sofrimento com meu pai e meu filho ali, e eu estou saindo. No que eu estou saindo, eu fecho o olho. Quando eu fecho o olho, eu vejo a imagem de Jesus. Bem acima, assim. Eu vejo como se estivesse vendo hoje novamente. Ele fala para mim assim: eu vou recolher o Vitor. Eu vou levar o Vitor. Eu falei: hã? Rapaz, eu não sei o sentimento que foi naquele momento, eu não consigo descrever. Mas eu fui pro quarto. E o quarto do Vitor era o primeiro. O quarto do Vitor era o primeiro da ala ali do câncer. E quando eu vou entrar no quarto, ele está chorando de dor, está um médico, técnico de enfermagem, enfermeira, tirando água ali, não lembro se era do pulmão, que era todo dia, tiravam litro. E eu esperei, de repente, o médico saiu, o pessoal saiu, eu entrei no quarto. A hora que eu entrei no quarto, foi nesse mesmo dia. A hora que eu entro no quarto, o Vitor está deitado, ele me sorri. E eu tinha acabado, a hora que eu vi ele, eu lembrei, Deus acabou de falar para mim que ele vai levar. E aí eu não sei, de repente me sai debaixo da cama dele uma imagem preta. Quem é do tempo antigo, aquele desenho Mancha Negra, que é um desenho de uma mancha, assim, um hominho, né? Era uma coisa sem forma, né? Uma forma de um fantasma, mas era uma capa negra. Saiu debaixo da cama e veio em cima do Vitor, assim, e falou muito claro para mim: se você quiser, eu curo ele. Foi muito claro, foi muito verdadeiro. Se você quiser, eu curo ele. Na hora, veio assim. A primeira coisa que eu pensei na hora, eu falei: não, você não. Você não, some daqui. Você não. E meu filho deve ter notado isso. Meu filho deve ter visto isso. Porque eu não falei, eu não verbalizei isso. Eu tenho certeza que eu não verbalizei isso. E a hora que aconteceu isso, meu filho falou para mim assim: pai, eu quero ir para casa. Eu estou feliz. Eu posso ir embora já. Eu já vivi tudo que tinha para viver. 21 anos. Então, para quem vocês querem dar os maiores tesouros que vocês têm? Eu acho que é isso que fica, sabe, Ricardo? E o ensinamento, a gente aprende aqui, com o seu testemunho, que você sempre pediu para ver. E eu entendo comigo, assim, Deus te mostrou. Seu pai te criou, mostrou sempre que era Jesus Cristo. Você repassou isso para os filhos, é importante a gente fazer isso. E você sempre quis ver. Deus te mostrou a face dele, mas perante aos seus olhos você também reconheceu o mal. Você negou o mal a todo momento. Às vezes a gente pedir para ver é um direito nosso. E a gente pedindo, sabendo pedir a Deus nas horas certas, Ele vai mostrar para gente. É difícil, eu entendo assim, é uma parte difícil. A gente cria os filhos para, pela lei da vida, os filhos enterrar a gente. E não a gente enterrar o filho. Mas assim, a gente sabendo que a gente cria os filhos da gente para seguir o caminho de Deus, se ele vem recolher, a gente sabe que está entregando diretamente para ele, que é para ele. A gente apresenta os filhos na nossa igreja, a gente caminha os nossos filhos para se batizar, para retornar para ele. E assim, Ricardo,
é uma coisa que eu queria... Deus tocou no meu coração para mim falar. Vocês, nós temos a ideia de que é ruim, é sofrimento. Por que Deus permite? Eu escutei muito isso. Muitas pessoas que gostavam muito de mim. Por que Deus permitiu tudo isso com você? Gente, nós humanos, pela filosofia, nós fazemos juízo de valores. E a gente não vai entender Deus nunca, tem o propósito dele. Então eu não posso ficar triste, porque foi um propósito de Deus, foi no sentido de que como que eu vou ficar triste se Deus deixou eu cuidar da minha mãe, Deus deixou eu cuidar do meu pai, e Deus deixou eu cuidar do meu filho? Eu não posso ficar triste, eu só posso agradecer a Deus. E agradecer também esse momento de testemunho que vocês deram, que eu pude passar um pouco disso. E hoje, muita gente que viveu, porque eu tenho alguns seguidores tal, do meu trabalho, cara que nunca falou, que nunca viu eu pessoalmente, fulano, meu amigo, meu filho, meu primo, meu sobrinho está com câncer, e o cara manda mensagem, e como que você... E Deus trabalhou para eu poder passar isso adiante. Então, é isso, nosso testemunho. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Espero que todos vocês tenham gostado, que vocês possam ser curados no poder do nome do Senhor Jesus. Tenham uma abençoada semana, que Deus os abençoe e até a próxima.